Bem, pessoal, nas aulas de obstetrícia forense, que eu discuto com os meus alunos da graduação, por que tem tanto processo em obstetrícia, não tanto em ginecologia, mas em obstetrícia, eu repito algo que o Dr. Raul, que o Raul disse ontem sobre expectativa. A gente sabe que gestação, nascimento é talvez o mais importante evento antropológico. É um evento social, político, familiar, né? Muitas vezes um evento econômico-financeiro também, né? É um evento antropológico por definição e provavelmente o mais importante. E tão alto quanto for o coqueiro será o tamanho do tombo. Então, a expectativa relacionada com o nascimento, frustrada, uma vez frustrada, está diretamente vinculada à quantidade de processos que a gente tem nessa área. Então, eu começo com isso só para dizer o seguinte, agradeço muito todos os elogios que o Raul fez ontem, que o Washington fez hoje, mas menos, tá? Então, não esperem tanto, porque senão vocês vão terminar daqui a pouco com uma expectativa muito alta do melhor perito do Brasil. Eu sou bom no que eu faço. Eu não sei se eu sou o melhor do Brasil, eu sou bom no que eu faço, eu me dedico ao que eu faço, eu gosto do que eu faço, e eu trabalho com uma perspectiva no horizonte, que é achar soluções para os problemas colocados. Tá? E na perícia, muitas vezes, a gente não tem soluções colocadas, não tem soluções prontas, não tem soluções na literatura, não tem soluções escritas ou pensadas por alguém, e a gente vai ter que baixar a cabeça e achar uma solução para o caso concreto. Isso pode implicar buscar material, buscar metodologias de outros campos de conhecimento. Já tive que trabalhar num caso, por exemplo, de análise de discurso. Então, vamos lá, com o pessoal da comunicação, procurar dissertação de mestrado, tese de doutorado, tratando de análise de discurso, porque isso envolve o que uma testemunha está dizendo, e eu preciso ser capaz de entender por que a testemunha está dizendo e está conduzindo daquela maneira o seu depoimento. E, se isso for necessário, a gente vai atrás disso. Então, a ideia é achar soluções. Eu dedico minha vida à perícia, acho que dá para vocês verem ali que é o que eu faço, eu já não clinico mais há 10 anos, desde que eu resolvi me dedicar integralmente à perícia, e eu acabei largando a clínica, entre outras razões, porque eu larguei a atividade de maior risco para mim, que era a clínica. Né? Uma das coisas boas da perícia é que eu tenho tempo para pensar, e eu posso fazer o diagnóstico depois, eu posso sentar para estudar, eu tenho tempo. Na clínica, eu nem sempre tenho tempo. Eu tenho que decidir muita coisa na hora, eu vou ter que tomar condutas na hora, e uma das grandes alegrias da minha vida é que lá no início da minha carreira eu desisti de fazer gineco-obstetrícia. Então, essa foi uma das tranquilidades da minha vida. Eu trabalho hoje, além da docência, eu trabalho como perito criminal, sou perito criminal oficial do Estado do Rio Grande do Sul. Então, essa é uma parte um pouco mais divertida, mais adrenalina do nosso trabalho, ir a local de crime, local de homicídio, tiroteio, que é a parte que a gente se diverte. Tá? Além de toda a papelada, prontuário, tem a adrenalina dos locais. A minha perspectiva, quando eu pego um caso, é essa aqui. Não tem caso simples. Mesmo quando a gente usa a expressão de que, bom, este é um caso simples, nós estamos nos referindo a um caso que tem poucos elementos, que estão colocados, pelo menos até aquele momento, mas o que nós estamos vendo é uma simplificação da realidade. Então, caso simples não existe. Muito menos caso simples quando a gente depende, hoje, cada vez mais, de um judiciário que não tem absolutamente nenhuma uniformidade nas suas decisões. Então, hoje, cada cabeça de juiz é uma sentença. Nós não sabemos o que passa por ela.
nós não sabemos como é que ele vai encaminhar, nós não sabemos como é que o Ministério Público vai encaminhar as denúncias em casos criminais, nós não sabemos como é que eles vão agir. O que nós sabemos é que cada vez mais tem agido com mais gana, com mais vontade de condenar médicos. Isso sim, eu tenho visto como algo cada vez mais intenso na relação, principalmente com o Ministério Público. Sexta-feira, eu acabei vindo um dia antes, acabei vindo na quinta-feira para Brasília, porque nós tínhamos uma audiência criminal, na vara criminal em Taguatinga, para ouvir testemunhas. Então, tinha marcado o início da oitiva das testemunhas, que durou das 14h até a meia-noite, e eu vim para acompanhar os advogados na oitiva de testemunhas. Então, esse é um trabalho que o assistente técnico também faz, especialmente em situações onde nós temos algo tão pesado em jogo quanto a própria liberdade do médico. Não estamos falando apenas, entre aspas, de dinheiro e de patrimônio, mas também estamos falando de dinheiro, patrimônio e liberdade, e eu diria mais, considerando o nosso sistema prisional, o patrimônio físico dele, corporal dele, a própria integridade física dele está em jogo quando a gente trata do nosso sistema prisional. Então, isso também é um pouco do que se faz em acompanhamento desse tipo de processo. Estar junto, sentado na sala de audiência, do lado do advogado, ouvindo a testemunha e preparando as perguntas na medida em que a audiência vai transcorrendo e que o testemunho vai transcorrendo. Acredito que isso aqui é algo que vocês conhecem bem, né? Da relação que nós temos entre a lesão e os prejuízos e como isso vai ser o objeto justamente das ações de reparação de danos, mas o que me interessa é isto aqui. Quando nós falamos de responsabilidade, quando nós falamos especialmente de responsabilidade civil, nós falamos de 3 componentes que têm que estar sempre juntos, que envolve a ação ou a omissão, o resultado lesivo e a relação de causalidade entre uma e outra. Aqui está uma das diferenças do trabalho que a gente vem fazendo já há alguns anos, que envolve a perspectiva de abordagem desses 3 componentes. Tá? Normalmente, os advogados, o próprio médico processado, focam e dão maior atenção à conduta e ao resultado. Então, está lá, o resultado muitas vezes é evidente, outras vezes o resultado é questionável, se houve ou não houve o dano efetivamente, quando nós falamos de cirurgia estética, a mera insatisfação, onde a gente pode discutir se houve ou não houve um resultado danoso, um resultado lesivo, um mau resultado, e começa a se procurar lá na ação ou na omissão, qual conduta, então, poderia ser considerada equivocada ou se estavam todas corretas. Qual é o grande problema que eu vi em ter esses 2 elementos como foco? Primeiro, boa parte das vezes o resultado lesivo é evidente para o leigo, pelo menos. E o juiz é leigo. Ele não vê as coisas de maneira muito diferente da pessoa que entrou com a ação. Aliás, não raras vezes ele estabelece uma relação de empatia com quem entrou com a ação. Ele simpatiza com a demanda, ele simpatiza com a pessoa, ele simpatiza com as suas queixas. Imagine uma mãe que perdeu o nenê ou que ficou com o nenê sequelado, supostamente durante o trabalho de parto. O juiz é pai, a juiz é mãe, e vão se identificar instantaneamente. Eu estou lidando com um outro potencial paciente. A chance dele se identificar com o paciente é muito maior do que a dele se identificar com o profissional. Esse resultado, se ele não estiver claramente evidente, ele poderá estar evidente para esse leigo ou, eventualmente, poderá ser discutível. Mas, mesmo no campo do discutível, ele ainda milita contra mim. Ele ainda está em meu desfavor. Se eu focar na ação ou na omissão, nós temos um grande problema, e quem advoga nessa área conhece muito bem. Se eu começar a escrutinar a conduta médica, eu vou achar furo. Sempre.
Não é de vez em quando, é sempre. Alguma coisa aconteceu, ou foi do profissional, ou foi da equipe do profissional, ou foi do hospital, eu sempre vou achar alguma coisa. Não há condutas irrepreensíveis nessa área. Pode ter, voltando ao exemplo da plástica, que foi tão comentada aqui tantas vezes, pode ter retirado um pouco mais de tecido, pode ter durado um pouco mais o procedimento, pode ter feito o que vários colegas entenderão como um excesso de procedimentos ao mesmo tempo. Nós sempre vamos achar alguma coisa. Então, se eu ficar procurando na conduta, eu encontro furo. E aí eu resolvi focar nos últimos anos na relação de causalidade. Ela não resolve tudo, muitas vezes a gente desmonta o resultado lesivo, outras vezes a gente demonstra que no que interessa e no que concerne ao processo não houve nenhuma conduta inadequada, mas 70%, 80% das vezes a gente destrói a demanda na relação de causalidade. Mesmo que se encontre um problema na conduta, não necessariamente essa conduta gerou o resultado. E eu não posso simplesmente presumir isso. Eu preciso conseguir demonstrar. A inversão do ônus da prova gera, para a defesa do profissional, um desafio maior. Conversava antes com alguns colegas, situações em que a prova é, muitas vezes, impossível de ser feita em meu favor. Situações em que me é impossível provar que agi adequadamente. E aí, realmente, a inversão do ônus da prova me bota numa situação que eu não tenho como dizer, olha, não, eu fiz o que eu tinha que fazer. Mas não é tão incomum que a gente consiga demonstrar que não há nenhuma relação entre eventual conduta inadequada e o resultado lesivo, desde que se parta do pressuposto de que esse resultado é pacífico. Ok? Não há controvérsia sobre o resultado, o dano existe, vamos analisar a conduta, mas vamos focar na relação de causalidade. E talvez aqui é o que a gente tenha conseguido fazer uma grande diferença em muitos casos de defesa profissional. Analisar os 3 elementos, tentar caracterizar a existência de todos os 3. E se houver uma vulnerabilidade num deles, desmontá-lo completamente. E não apenas desmontá-lo por desqualificar o argumento, mas sim por demonstrar a existência de outras possibilidades. Uma das coisas que a gente aprende é que quando o juiz, o júri, eu gosto muito de júri, participo muito de júri, querem condenar, vêm com ânimos condenatório, a gente precisa ser capaz de dar para eles uma alternativa. Olha, se tu vais absolver, é porque tu tens uma resposta que vai te fazer botar a cabeça no travesseiro e dormir tranquilo. Então, não basta que a gente diga não é. Eu tenho trabalhado com a ideia de dizer, não é isto, é aquilo. Dar a alternativa que permita para o julgador dormir tranquilo. Eu absolvi por causa disto, e não apenas porque me faltaram provas, que no crime funciona muito bem, mas no civil, principalmente da maneira como, e os operadores do direito estão mais familiarizados com isso, principalmente da maneira como a teoria da perda de uma chance tem sido utilizada no Brasil. Então, como uma forma de justificar uma condenação sem muito convencimento. O foco tem sido, em boa parte dos casos, como eu disse, a causalidade, e a gente tem trabalhado sob todas as perspectivas teóricas nesse campo, tanto nas teorias do direito, quanto nas teorias causais naturalistas, em todos os campos. E trazido isso para dentro do processo, tentando discutir
algo que vocês sabem que a gente domina muito pouco, né? O tamanho do que nós sabemos em medicina é infinitamente menor do que o tamanho do que nós não sabemos. E não basta eu jogar nesse buraco negro do que eu não sei, eu preciso construir isso de maneira logicamente coerente, filosoficamente coerente e juridicamente coerente. Vou passar rápido aqui. Quando nós falamos de eventos adversos nessa área, nós estamos falando de eventos que têm múltiplos fatores. Mesmo em situações muito simples, como o resultado de uma cicatrização, quanto em situações como a morte do paciente. Todas elas, como eu disse antes, de simples, apenas a evidência. O que nós temos por trás é um conjunto de fatores atuando, dos quais nós não dominamos a imensa maioria. Então, eu preciso buscar ferramentas que me permitam discutir aquilo que eu não sei. Vejam, essa é a grande dificuldade, é discutir o que eu não sei. Como argumentar sobre algo que eu não sei, simplesmente dizendo, não, mas isto eu não sei, Vossa Excelência não tem como saber, o advogado da outra parte não tem como saber, portanto, nós não temos como estabelecer que o médico agiu de maneira indevida. Tá? Isto aqui é algo muito utilizado, né? Não há evidência da culpa médica. Do ponto de vista pessoal, eu acho que uma das coisas que me ajuda, acredito nisso, que uma das coisas que me ajuda a ser bom no que eu faço, é que eu não trabalho para absolver o médico. Vocês trabalham para absolver o médico. Eu trabalho para condenar. Quando não sobrar nada em cima da mesa, para conseguir condenar ele, vocês têm um bom trabalho para fazer a absolvição. Eu preciso me convencer de que não há nada que reste em cima da mesa para condená-lo. Quando eu estiver convencido disso, eu entrego para vocês um parecer que vocês vão poder usar para absolver. Eu não olho para ele como se ele não tivesse cometido erros. Eu não olho para ele como se ele tivesse agido adequadamente. Eu não olho para ele como se tudo estivesse bem. Eu olho para ele como se ele não tivesse preenchido nenhum documento direito, tenha feito tudo errado, tenha tentado ocultar seu erro, e eu vou procurar isso. Infelizmente, às vezes a gente acha. Tentativas de ocultação, retirada de folha de prontuário, alteração de anotação em prontuário. Eu procuro essas coisas. E procuro essas coisas por quê? Porque eu não quero que elas sejam surpresa na audiência de vocês. Eu não quero que a outra parte apareça, como já aconteceu, com um laudo mostrando, um laudo grafotécnico, mostrando que houve adulteração de anotação em prontuário. Porque a casa de quem estiver fazendo a defesa cai, sem contar o mico. Tá? Eu não quero que apareça um parecerista, e aí a gente leva uma grande vantagem, porque ainda quem processa médicos não consegue ter um bom respaldo técnico, mas eu não quero que apareça lá com um parecer mostrando um furo, por menor que seja, que a gente não viu. Então, eu não trabalho para construir defesas, eu trabalho para construir acusações. Quando eu terminar de limpar a mesa, vocês vão ter um bom parecer de defesa. Que eu vou dizer aqui, aqui, aqui e aqui estão os furos. É com isto, isto e isto que nós vamos ter que tomar cuidado. Se isto surgir, a resposta é A. Se aquilo surgir, a resposta é B. E se nada disso surgir, não seremos nós que vamos mostrar. É simples. Tem horror desta frase, quem opera no direito conhece bem ela. Eu botei um não aqui no meio, né? As coisas não falam por si. Neste negócio, nada fala por si. Nem a morte fala por si. Na imensa maioria das vezes, a gente não sabe do que o paciente morreu. Se for para o IML, para fazer exame,
O IML também não vai saber do que o paciente morreu, com raras exceções, raríssimas exceções. Aqui em Brasília eu tenho 3 ou 4 casos criminais em andamento, num deles muito evidente do que a paciente morreu. Nos outros, ninguém sabe do que os pacientes morreram. E isso é a regra na imensa maioria dos lugares. Por quê? Porque, por uma série de razões, mas uma delas é que os IMLs não estão preparados para fazer esse tipo de investigação de causa de morte. Os IMLs e os legistas não são treinados para isso, não têm estruturas para isso, não estão preparados para isso. Estão preparados para mortes traumáticas. Casualmente, o único caso que eu tenho aqui que tem uma causa-morte bem definida é uma morte traumática, durante o procedimento cirúrgico. Mas eles não estão capacitados para isso. E quando o laudo vem inconclusivo, e aí todo mundo põe a mão na cabeça, mas que droga, não concluíram nada, eu dou graças a Deus. Porque tudo que eu não preciso é que um colega que não tem elementos, que não tem estrutura, que não tem formação, conclua com base naquilo que não existe, que não está lá, que ele descreveu mal, ou pior, que ele não leu o prontuário do paciente. Aí examinou, achou uma lesãozinha ali, pimba. Esta aqui é a causadora da morte. Mas é a causadora da morte por quê? Porque estava ali? Inocente? Isso aqui nem hérnia de disco, né? Se fizer tomografia em todo mundo aqui, eu acho que dá uns 30% de hérnia de disco. Considerando a média das faixas etárias, é 30%, talvez 40%. Tá? Mas nós não vamos ter 30%, 40% aqui de pessoas se queixando de dor nas costas neste momento. É isso que os americanos chamam de innocent bystander. Né? O observador inocente estava ali, a gente precisava de um culpado para dor nas costas, tirou, fez a tomografia, achou ele ali, pá, o culpado é ele. Tudo que eu não preciso é um laudo do IML apontando um bystander como culpado e eu ter que correr atrás desse prejuízo na defesa do médico. Uma das falácias que a gente lida muito no... Perdoem o latim, mas é porque elas são em latim. Uma das falácias muito conhecidas, que eu botei um não também aqui, né, é o logo após, logo causado por. Né? Ocorreu logo depois, consequentemente foi causado por. Então, o paciente morreu depois da cirurgia, durante a cirurgia, teve algum problema de saúde qualquer, durante, depois, 1 dia depois, 2 dias depois, 10 dias depois. Não, mas ele fez uma cirurgia 10 dias atrás. Minha mulher é neurologista, às vezes atende o paciente que diz, mas ele bateu a cabeça quando? Doutora, doutora, faz 1 ano. Ele bateu a cabeça. Câncer de mama, né? Ela bateu, levou uma cotovelada na mama. Quanto tempo faz isso? Faz uns 5 anos. Agora está com câncer de mama. É assim que nós raciocinamos. Se aconteceu depois de alguma coisa, que eu acredito que seja capaz de produzir o resultado, logo foi o causador do resultado. Mas o fato é que as pessoas vão ficar doentes, o fato é que as pessoas vão apresentar eventos adversos pelo simples fato de estarem vivas. O fato é que as pessoas vão morrer em algum momento fazendo alguma coisa. E isso pode acontecer, sim, durante uma cirurgia, durante uma consulta médica, durante um procedimento, 1 hora depois, 1 dia depois, 1 semana depois, 1 mês depois, e não tem nada que ver uma coisa com a outra. Me lembro de um promotor em júri, a gente discutindo um rapaz que levou uma facada nas costas, teve um atendimento médico inadequado, foi suturado com sangramento e acabou evoluindo para o óbito. E aí o promotor me pergunta, doutor, o senhor me garante que se ele tivesse recebido, não era o médico que estava em julgamento, tá? Que se ele tivesse recebido o atendimento adequado, ele teria sobrevivido? Eu só olhei para ele e disse, doutor, eu não garanto nem que o senhor vai sair vivo daqui hoje. As coisas acontecem. E, às vezes, o nosso trabalho no processo é mostrar isso. Acontece. Acontece por razões imponderáveis, por razões que nós desconhecemos e que não necessariamente possuem uma relação
com o que foi produzido ali. E que nem sempre o descumprimento de uma norma se relaciona com o resultado final. E aí nós temos uma profusão de resoluções e pareceres do Conselho Federal de Medicina dizendo isso, dizendo não pode aquilo. Sociedade Brasileira de Urologia, que não recomenda tal coisa, de cirurgia plástica, que não recomenda uma outra coisa, e aí aparece lá no laudo, o médico descumpriu a resolução tal do Conselho Federal de Medicina. E daí? Descumpriu, e daí? No que o descumprimento da resolução do Conselho ou da sociedade produziu o resultado que nós estamos discutindo, porque nós não estamos discutindo se ele é cumpridor ou descumpridor de normas. Nós estamos discutindo se a conduta dele deu causa ao dano que está sendo questionado, cuja reparação se pretende. Ele pode ter descumprido 10 normas e nenhuma delas ter levado ao resultado. Algumas coisas, eu comentei com vocês, a gente trabalha com o que for necessário. Tá? E uma das coisas que eu tenho usado mais recentemente, além, obviamente, do método clínico, classicamente utilizado na perícia médica, e aí nós temos uma questão filosófica, não existe método indutivo, nada induz a nada, tá? Nós somos sempre, a construção é sempre uma hipótese, a conclusão é sempre produto de uma dedução, e se ela é uma hipótese, se ela é produto de uma dedução, ela pode ser questionada. Não tem manifestação do perito que seja terminativa, não tem manifestação do perito que não seja questionável. A gente pode não estar conseguindo achar por onde, que é uma outra questão. Mas se ele construiu as conclusões dele de maneira científica e racional, o que ele construiu foi uma hipótese. E se é uma hipótese, há outras hipóteses. E a gente vai trabalhar elas. Uma das coisas que eu tenho trazido para a perícia é a chamada análise de causa raiz, que algumas instituições hospitalares brasileiras, bem poucas, utilizam para analisar eventos adversos, tá? Mas é uma metodologia que vem da indústria de alto risco, ela começou a ser usada em plantas nucleares para análise de eventos adversos, de causas de eventos adversos. A aviação utiliza e, basicamente, a indústria nuclear utiliza. É um excelente método para ser usado também na perícia médica, complexo, dá trabalho, gera um laudo de 80 páginas, são 30, 40, 50, 60 horas de trabalho para analisar um prontuário, mas funciona, dá resultado, e a gente consegue, quando necessário, apresentar algo consistente quando nós estamos questionando as conclusões do perito. Tá? Vou passar isso aqui. Talvez aqui seja um dos grandes problemas que nós temos com laudos periciais prejudiciais na defesa de profissionais. E esse é o problema que eu tenho quando eu faço os meus pareceres. Isso aqui eu ainda não tenho, porque eu sempre lembro dela, eu ainda não tenho ela enquadrada na minha frente. Tá? Mas, porque eu sempre tenho em mente isso. Mas deveria ter isso aqui na minha sala enquadrado na minha frente. Me lembrar todos os dias do que eu não sei. Porque se vocês vão me pegar de surpresa, se alguém vai me pegar de surpresa, vocês não, espero. Até onde eu sei, estamos do mesmo lado, pelo menos por um bom tempo. Mas se alguém for me pegar de surpresa numa audiência, se alguém for pegar meu parecer de surpresa numa análise do parecer, vai ser porque eu bobeei aqui, no que eu não sei. No não perceber o que eu não sei e não me preparar para o que eu não sei. Isso envolve, por exemplo, construção de quesito. Tá? Regra básica de quesito, a gente nunca pergunta aquilo que a gente não sabe a resposta. As perguntas no processo judicial são sempre retóricas. Eu tenho que saber a resposta antes de fazer a pergunta, senão não faça a pergunta. Porque você está entrando em terreno perigoso, lamacento, areia movediça. Pergunta o que tu não sabe a resposta. Se a pergunta tem mais de uma resposta, eu tenho que saber que ela tem mais de uma resposta.
Mesmo que eu não saiba todas as respostas, eu preciso saber que vai ter uma resposta possível que eu não sei qual é. Tem que saber isso. E se eu não sei a resposta, eu formulo a pergunta de maneira diferente. Se eu não quero o que vem, eu me preparo para formular a pergunta de maneira que ela não me traga surpresas. Isto é fundamental. Cansei de ver processo em que a defesa se enterra sozinha com os quesitos. Não raras vezes feito pelo próprio médico réu. E pede para o médico, não, mas é ele que está sendo processado, ele entende da área dele, ele faz as perguntas, ele faz os quesitos. Só que ele acha que está certo. Ele acha que não errou. Ele acha que fez tudo corretamente e que está sendo injustiçado pelo paciente. Às vezes isso é verdade, às vezes não é verdade, às vezes é mais ou menos, não vem ao caso. Mas eu não preciso de alguém que acha que está certo, perguntando coisas que ele quer ouvir, reforçando a ideia dele de que ele está certo. Eu preciso de alguém que acha que ele pisou na bola, perguntando coisas, para obter as respostas que mostrem que ele não pisou na bola e não que reforcem a ideia de que ele pisou na bola. Isso aqui é um fluxograma resultado de uma análise de causa-raiz simplificada. Tá? Isso aqui é o método simplificado. Ele pega, isso aqui é um caso de morte em cirurgia plástica. Começa com a primeira consulta da paciente com o cirurgião plástico. Isto aqui é o fluxo simplificado do processo de assistência e de tudo que foi feito, desde o momento em que a paciente consultou com o cirurgião plástico até a necrópsia, não é até o óbito, porque não acabou no óbito. O exame ainda foi para o IML e ainda produziu um laudo final. Isso aqui é uma demonstração gráfica, um diagrama de Ishikawa, que distribui os fatores identificados como contribuintes para o resultado. A gente vai tentar dar um peso para cada fator desses depois. E tentar construir uma argumentação racional e compreensível para o leigo sobre o que aconteceu. Como aconteceu e, principalmente, por que aconteceu. Temos um problema. Como eu comentei antes, em relação aos operadores do direito, temos um problema com a chamada teoria da perda de uma chance, como uma forma de, não de discutir a perda real de uma chance, mas não como possibilidade de uma perda de uma oportunidade real, mas como aquilo que alguns teóricos têm chamado de nexo causal mitigado. O juiz não acha bem por onde amarrar a conduta do profissional com o resultado, condena pela metade e usa uma teoria que não tem nada a ver com isso para justificar a condenação. Tá? A teoria não foi feita para condenar pela metade com nexo pela metade, ela foi feita para condenar completo, com nexo completo, com um resultado pela metade. É diferente. Parece a mesma coisa, mas não é. E aqui vale a mesma lógica, eu preciso desmontar, de preferência, o nexo, porque aí acabei com qualquer discussão sobre teoria da perda de uma chance. Vamos pular isso aqui. Bom, algumas peculiaridades em relação a esse caso específico, que envolve a demonstração da oportunidade perdida. E ela tem que ser real, ela tem que ser consistente, ela tem que ser uma possibilidade perdida de fato, e não a possibilidade da possibilidade. Tá? Aqui vocês têm um exemplo de possibilidade da possibilidade. Foi uma das primeiras condenações no país, que foi no Paraná, contra um banco de sangue de cordão, em função de uma coleta de sangue. Pegar só um exemplo, doença curável com célula-tronco. Incidência baixíssima, pouquíssimos casos no ano, uma doença que surge muito tardiamente na vida,
que têm uma sobrevida geral altíssima e que a gente não sabe nem se um dia vai precisar de célula-tronco, e aí tu condena um laboratório ou um profissional porque não fez a coleta de algo que a pessoa talvez tenha a doença um dia, se não morrer de outra coisa antes, e talvez essas células sejam usadas para talvez curá-la. É muito talvez, é muito se. Tá? Mas acontece, e cada vez está acontecendo mais. Então, a relação é a mesma, tá? Eu tenho que demonstrar ainda os 3 elementos, só que de outra forma, para poder atacar essa situação. Bom, o que nós fazemos hoje, nessa parceria com a ANADEM? Então, a primeira coisa, assim, agradecer ao Dr. Raul pela possibilidade dessa parceria. Nós temos trajetórias diferentes no direito médico, a minha trajetória é acadêmica, também nos últimos 10 anos, e acredito que essa parceria ela venha a efetivamente qualificar os serviços prestados na defesa do profissional. Nós começamos agora, essa é uma ressalva que eu faço, nós recentemente começamos esta parceria, estamos recebendo os primeiros casos, não temos ainda azeitado, né, esse fluxo de trabalho com os parceiros todos da ANADEM, e isso deve começar a acontecer na medida em que os casos forem entrando, a gente tem uma dinâmica de contato. O meu trabalho até agora, ele se dava numa outra perspectiva, poucos casos, honorários muito altos. A parceria com a ANADEM muda um pouquinho essa dinâmica, e a gente vai ter que criar uma forma de relacionamento um pouco mais ágil e mais produtiva para todo mundo. Mas acredito que isso vai se acomodar nos primeiros meses desta parceria. Já com o pessoal aqui do escritório, a gente já está começando a afinar algumas coisas aqui em Brasília. Uma das coisas que a gente faz inicial envolve justamente a análise inicial do caso. Uma espécie de avaliação de risco. Qual o risco? O risco médico, que vai impactar no risco jurídico. Tá? E levantar alguns elementos como as condicionantes negativas do caso. Isto aqui é um caso de um paciente que deu entrada num pronto-socorro, num pronto-atendimento, com um quadro de sugestivo, com uma dor pré-cordial, possibilidade de evento coronariano agudo, foi medicado, a médica fez um eletrocardiograma, não viu nada no eletro, o paciente teve uma melhora, ela mandou embora. O paciente piorou, deu entrada na emergência de um hospital e morreu 3 horas depois de ter sido liberado do pronto atendimento. A gente recebe o prontuário, analisa o prontuário, verifica as condicionantes negativas do caso, vê não apenas no atendimento, mas quais provas foram efetivamente juntadas na inicial, o que foi juntado, o que não foi juntado, quem está de posse do quê, de qual documento, analisa as condicionantes positivas do caso, tece alguns comentários e faz uma graduação de risco. Esta é uma alternativa de análise dos casos. Interessante deste caso, o eletrocardiograma, visto por um cardiologista, disse que tinha lesão. Ela era uma médica residente fazendo um bico numa clínica, num pronto atendimento, e não viu lesão. Eu nunca vi o eletrocardiograma. Tá? Mas o que acontece? Onde está o eletrocardiograma? A família foi lá no hospital e retirou o eletrocardiograma do prontuário. E não juntou na inicial. Ok? Quem é que pode fazer a prova de que o paciente estava infartando? Ou de que ele não estava infartando? Cadê o eletrocardiograma? Não está no prontuário. Quem retirou o eletrocardiograma? A família. Então, o eletrocardiograma está de posse dos autores da ação. Quem tem que juntar o eletrocardiograma são eles. O que a gente propõe aqui é uma espécie de reinversão do ônus da prova, é mostrar que a inversão do ônus da prova coloca a médica numa posição de prova impossível, porque quem detém o poder probatório é quem entrou com a ação. Para isso, eu preciso conhecer o processo, saber o que está acontecendo. Diz, olha, aqui
não se aplica a inversão do ônus da prova, porque quem tem o exame é a família, foi a família, está lá o recibo, a família retirou e assinou o recibo do exame. Ela é que tem que juntar esse exame. Não serei eu que farei isso. A uma porque não tenho, e a duas porque mesmo que tivesse uma cópia, não o faria. A outra coisa que a gente faz, não está aqui, é preparar, muitas vezes, quando necessário, em algumas situações, um texto para ser usado já na contestação, por exemplo. Textinho pronto, médico, em que o advogado faz a moldura jurídica e a gente manda a parte médica, já com um relato do que aconteceu, de qual foi a conduta, de como foi a conduta, de como ela está adequada ao protocolo tal da Academia Americana, da American Heart Association, da Academia Americana de Cardiologia, está de acordo com o protocolo da Academia Europeia, não importa. A gente mostra os protocolos, inclui e já manda prontinho. O advogado só recebe o texto, copia, cola dentro da moldura jurídica, faz a defesa nos seus aspectos jurídicos e a conduta médica já está pronta, preparada pela gente. Tá? Sempre que possível, isso depende do caso, depende da oportunidade, depende dos elementos que eu tenho. O que a nossa parceria prevê? Ela prevê a elaboração de quesitos em qualquer momento, mas a elaboração de quesitos normalmente se relacionam com o laudo pericial, mas como eu comentei antes com vocês, eu acompanhei oitiva de testemunha. Se eu não puder estar em todas as oitivas de testemunhas, eu vou mandar um questionário pronto para as testemunhas. Então, o advogado vai para a oitiva, ele já tem um questionário pronto em relação a aspectos técnicos daquelas testemunhas, porque eu não pude estar presente. Posso não estar presente porque não tenho agenda, posso estar presente porque o cliente não tem condições de pagar a despesa de viagem, bom, aí tem vários fatores. Acompanhar as perícias quando necessário. Boa parte das perícias são indiretas. Algumas perícias são diretas e indiretas, boa parte é prontuário, é perícia indireta. Tem que estar presente sempre? Algumas vezes sim, algumas vezes não. Depende do caso, depende do perito, depende do tamanho do imbróglio. Às vezes é interessante conversar com o perito, nem sempre, às vezes a estratégia melhor é outra, é apresentar o parecer antes da perícia. É não juntar parecer depois da perícia, é juntar parecer antes da perícia. É botar o perito numa posição de defensiva ativa, né? Ele vai se deparar com um parecer com 80 páginas e 150, 200, eu já usei 280 referências bibliográficas. Então, ele tem duas opções. Ou ele facilita a vida dele, ou ele complica a vida dele. Não tem... Recomendar perícias adicionais. Né? Às vezes a gente tem um problema em relação à especialidade do perito. Qual é a especialidade do perito? Já tem processo que se briga pela especialidade do perito, tem mais de uma perícia, a gente pede mais de uma perícia. Às vezes a gente recomenda, olha, quero uma perícia grafotécnica, grafodocumentoscópica nesse processo aqui, tem a suspeita de que esse documento foi adulterado, de que juntaram um documento diverso, de outra data. Bom, ok, a gente vai acompanhando isso aí e sugerindo esse tipo de coisa. Realizar diligências. Gente, o novo Código de Processo Civil não inovou nesse aspecto, tá? Mas ele tem lá no parágrafo 3º do artigo 473, algo que ele tinha, se não me engano, era no 429 do anterior Código de Processo Civil, que é a prerrogativa do assistente técnico realizar diligências na mesma condição do perito. Ou seja, admitido no processo como assistente técnico, eu posso entrar em repartições públicas no hospital. O hospital não juntou prontuário, nós estamos perdendo tempo em prejuízo da defesa. Ok, eu vou lá no hospital, me apresento como assistente técnico do processo e peço para ver o prontuário. Está lá, Código de Processo Civil. A única coisa que eu sempre recomendo para os advogados é o seguinte: quando pedirem a admissão do assistente técnico no processo, lembrem de pedir que o juiz despache explicitamente sobre isso. Porque como a admissão do assistente técnico está prevista na lei, o juiz não precisa despachar. Não precisa dizer que admito o assistente técnico fulano de tal.
Mas é importante que ele despache nesse sentido, porque é com o despacho dele que eu entro no jurídico do hospital e eu quero ver o prontuário. Ou eu volto aqui com o oficial de justiça, vocês escolhem. Tá? É o despacho do juiz que me permite fazer o uso da prerrogativa do 473. Assistentes técnicos não costumam usar isso. Peritos não costumam usar essa prerrogativa. Nas vezes que eu precisei usar, foram úteis. Ter acesso a documentos que, até que o juiz vai oficiar, é capaz até do documento sumir nesse meio tempo. E a gente sabe que isso acontece também. Orientar o advogado na abordagem dos pontos fortes e fracos do laudo, eventualmente depor em juízo e tirar qualquer dúvida que vocês tiverem em relação ao caso concreto. Tá? Por e-mail, por telefone, por WhatsApp, normalmente é o que eu passo metade do meu dia fazendo é tirando dúvidas de processos em andamento. A estratégia a gente constrói junto, tá? Tem advogados que gostam de trabalhar bem afinado com o assistente técnico, tem advogado que gosta de trabalhar sozinho. Na minha experiência, depois que aprende a trabalhar e se habitua a trabalhar com assistente técnico, ninguém mais quer trabalhar sozinho, tá? Funciona muito bem. Ninguém se intromete no trabalho de ninguém, o que a gente faz é pegar a interface comum, a área de contato e trabalhar junto. E aí, você trabalha muito bem. Só tem uma coisa que eu não abro mão. Eu sei jogar com prova. Tá? Eu sei jogar com prova no processo. Jogo com prova no processo é uma mistura de xadrez com pôquer. Tem muito de estratégia, mas tem muito de blefe também. Tá? Mas eu não discuto o fato incontroverso. A casa caiu. Caiu. Pronto. Nós podemos discutir por que ela caiu, mas que ela caiu, ela está ali, caída na minha frente. O paciente morreu, morreu. Tá? Fato incontroverso, eu não entro nessa briga. E não uso argumentos antimédicos, no sentido de que não se sustentam no conhecimento científico atual. Nós temos um caso famoso de um júri no Rio Grande do Sul que a defesa usou uma carta psicografada. Não tem problema nenhum, vocês querem juntar uma carta psicografada, não tem problema nenhum, mas não dentro do meu parecer, tá? Não dentro do parecer, nem... Eu acho que vocês têm que fazer o que têm que fazer, mas aí foge um pouquinho do meu campo de atuação. O que está previsto no nosso contrato? O nosso contrato foi dividido em fases, 3 fases. Essas 3 fases não são estanques e não são necessariamente subsequentes, elas foram criadas e pensadas para que vocês possam utilizar os nossos serviços em qualquer momento. E quando necessário. Quando acharem que não é necessário, não usam, quando acharem que é necessário, poderão fazê-lo em qualquer momento processual. Então, nós temos, por exemplo, aqui, ó, já passou, veio a inicial, quer que a gente olhe a inicial? Beleza, a gente olha a inicial. Já passou, já fez a contestação, já teve réplica, já estamos aqui com a designação do perito, temos abrir o prazo para apresentar quesitos. Quer os quesitos e análise do laudo? Ok, não tem problema nenhum. Já veio um laudo pericial prejudicial, nós tomamos pau do perito, vai ser condenado, fazer o quê? Olha, a única saída, eu ainda tenho prazo, é para contestar o laudo, vou juntar um parecer para contestar o laudo. Ok, nos mandem, de preferência não no penúltimo dia, tá? Que a gente elabora um parecer. Até estava conversando ali fora antes, olha, nem o prazo do parecer eu não tenho mais, porque isso aqui foi lá no início, mas nós ainda estamos ouvindo testemunhas, quem sabe se eu conseguir convencer o juiz a substituir uma testemunha. Substitui uma testemunha, bota o assistente técnico como testemunha. E a gente vai fazer uma impugnação do laudo em audiência, direto como testemunha, se ainda tivermos essa possibilidade, porque o laudo veio lá no início, mas as testemunhas ainda estão sendo ouvidas. Também é uma alternativa. Tá? Isso normalmente a gente vai discutindo no transcorrer do processo. Olha, aqui deu, o que eu faço, o que nós podemos fazer, o que tu acha, está disponível, não está disponível. Aí a gente pode jogar com esse tipo de coisa. Tá? O que eu gosto de receber?
Contato. ASAP, né? As soon as possible. Quanto antes, melhor. Por quê? Por causa dos prazos. Lembre, não são só vocês que têm prazos, eu também tenho prazos. Não são só vocês que têm demandas acumuladas, eu também tenho. Então, o cara me liga na quarta de noite e diz, Sami, tu pode estar aqui amanhã de tarde para a gente ouvir as testemunhas? Foi assim. Tá, deixa eu olhar a agenda aqui, se dá, eu vou. Só que isso vai me gerar um atraso num monte de coisa. Eu estava aqui, acompanhamos as oitivas, mas gerou uma série de problemas. Cópia digital do processo, capa a capa. Ah, mas tem metade daquelas folhas ali, é procedimento administrativo, AR, intimação. Manda. Deixa que eu decido o que é lixo para mim e o que não é lixo para mim. Tá? Prontuário. Eu botei completa aqui em caixa alta. E dos prontuários. Às vezes vem só o prontuário do hospital, porque é o que o paciente juntou na inicial. Mas ele consultou com o médico no consultório. E o paciente não juntou isso, mas eu quero esse prontuário. Eu quero saber se ele é útil ou se ele não é útil. E no consultório, o paciente disse o seguinte, não, eu consultei com o doutor fulano antes de vir aqui. Beleza, eu quero saber quem é o doutor fulano, porque eu vou pedir para ele o prontuário também. Completa, tudo, do começo ao fim. E informações do médico. Relato pessoal por escrito, fotografias, informações adicionais, se consultou com outro, se falou alguma coisa que ele não anotou. Indicações de bibliografia. Eu não gosto de médico fazendo a própria defesa, mas ele sabe o que ele gosta de ler, ele sabe o que ele lê, e ele sabe o que ele vai poder falar no dia do depoimento pessoal, e eu não quero esse cara de calça curta no dia do depoimento pessoal. Então, se eu puder usar a bibliografia que ele prefere, que ele usa, e isso for bom, eu vou usar, porque é a literatura com a qual ele vai estar acostumado, se no dia do depoimento pessoal dele surgir algum questionamento técnico sobre isso, e ele não pode estar de calça curta. E o parecer do amigo, tá? Parecer do amigo não é assistência técnica. Não, eu tenho um amigo que pode fazer um parecer para mim. Não tem problema nenhum. Tu tem 10 amigos, eles querem fazer 10 pareceres, querem te ajudar, pediu para o colega do corredor, pede o parecer e manda para mim. O que eu puder aproveitar do parecer, eu aproveito. O que eu não posso ter é um médico especialista na sua especialidade, que não sabe jogar o jogo do processo, dizendo o que não deve, criando vulnerabilidade para a defesa, porque ele era o amigo que quis ajudar. Tá? Até entendo isso quando o médico precisa economizar dinheiro, mas aqui não é o caso. Então, tem o parecer, o amigo quer fazer um parecer, não tem problema nenhum, ele faz, traz aqui para a gente manda lá para o Dr. Sami, ele dá uma olhada e aproveita o que for possível desse parecer. Não tem problema nenhum. Não vai para o lixo. Informação é a única coisa que a gente não bota no lixo. E aqui os contatos. Eu gosto muito de usar ferramentas, mas eu prefiro essa aqui, ao WhatsApp, tá? Não sei quem é que está familiarizado com o Telegram, mas o Telegram é uma ferramenta excelente de trabalho. Ele tem um aplicativo, ele trabalha em nuvem, tem um aplicativo de desktop, autônomo em relação ao celular, o celular pode estar desligado, ele trabalha autônomo. Ele permite a troca de qualquer tipo de arquivo, a gente consegue conversar instantaneamente, e os arquivos estavam o limite máximo em 80 mega cada arquivo, mas acho que cresceu. Então, vocês conseguem me mandar um prontuário na hora, através dele, em qualquer formato. Tá? Vídeo, fonte de informação, às vezes, é a entrevista que a família da vítima deu para a televisão local. Aqui estava o assessor de imprensa falando sobre isso. Às vezes, a gente tira informação do que foi dito na mídia pela família, que não disseram para o médico no consultório e não está no prontuário. A gente pega de vídeo. Então, isso também é informação. Como eu disse para vocês, a informação é a única coisa que a gente não bota fora. Acho que é isso, pessoal. Desculpem por ter me alongado, mas era uma oportunidade única de passar algumas coisas para vocês do que a gente pode fazer em termos de defesa de profissionais. Obrigado.